A Santa Liturgia da Palavra deste domingo se inicia com uma passagem do profeta Isaías que fala de um pretenso usurpador do trono e da sua humilhação da parte de Deus. Fala também da elevação de um outro que é posto no seu lugar como mordomo da casa do rei Ezequias. Bom, trata-se de Sóbina. Sóbina tinha sido feito mordomo do rei Ezequias. E mordomo aqui não significa um simples empregado, mas o chefe do palácio. É aquele que dentro do palácio está imediatamente abaixo do próprio rei e, portanto, acima de todos os demais. Acontece que Deus viu no coração de Sóbina um desejo de usurpação, um desejo de tomar para si o poder real. Se nós lemos o mesmo capítulo 22 em alguns versículos anteriores, vimos que Sóbina construiu para si um túmulo cavado na pedra no alto do monte, junto aos túmulos dos reis de Israel. Ele, portanto, queria se fazer um igual ao rei. Queria se fazer como que um rei para o povo de Judá, um igual ou superior a Ezequias. E Deus, vendo no coração de Sóbina essa intenção de usurpação, o derruba do seu cargo e eleva um outro. O nome de Sóbina significa vigoroso, forte. Deus, porém, diz: eu te derrubo e coloco no teu lugar Eliacim, filho de Hilcias. O nome Eliacim significa Deus levanta, Deus ergue. E Hilcias significa o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha parte. Portanto, o nome de Eliacim aponta para aquilo que Deus realiza na sua vida. Deus o levanta e faz dele o mordomo do palácio real. Ele que é filho daquele cujo nome significa o Senhor é a minha porção. Ele é erguido por Deus e colocado como primeiro abaixo do rei, como chefe do palácio real, no lugar do usurpador Sóbina. Bom, este é o sentido literal do texto. De fato, isso aconteceu. De fato, ele assim recebeu a chave de Davi. A chamada chave de Davi aqui era uma espécie de chave mestra que abria todos os cômodos do palácio real. Esta chave abria e nenhuma outra fechava. E o que esta chave fechava, nenhuma outra abria. Ele assim recebe a chave mestra do palácio real. Ele é colocado como um preposto do rei, como aquele que cuida do palácio do rei, que portanto vem no lugar do usurpador, retoma o lugar do usurpador que ia para si. Há, porém, um outro sentido, que é um sentido profético, e que, entretanto, é um sentido mais raso, no qual esta profecia poderia ser lida. Afinal de contas, esta profecia foi guardada, ela chegou até os nossos tempos. E, portanto, o povo de Israel enxergou que ela não falava simplesmente daqueles dois homens, Sóbina e Eliacim, lá perto do ano 1700. Não. Ela apontava para uma realidade futura. E o povo de Israel via aqui uma profecia acerca do tempo do Messias. O povo via em Eliacim uma figura do Messias. O Messias como aquele que vinha para ser erguido por Deus quando Deus derrubasse o usurpador e para, portanto, restaurar o reinado. Restaurar o reinado. Já voltaremos a esta ideia. É importante guardar na memória que o povo de Israel tinha esta esperança, que via em Eliacim uma figura do Messias. Bom, de Messias fala-nos o Evangelho que nós ouvimos. Afinal de contas, é o Evangelho em que São Pedro professa a fé em Jesus como sendo o Messias. Messias é uma palavra hebraica, equivalente à palavra grega Cristo, e essas duas palavras se traduzem no português como ungido. Então, a cena é a que nós ouvimos no Evangelho. Cristo está em Cesareia de Filipe, uma terra de pagãos, e ali ele pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Filho do Homem é um título que o Antigo Testamento, sobretudo
O profeta Daniel aplicava ao Messias e um título que Cristo aplicava a si mesmo, para dizer que na sua divindade ele se fez filho de homem, se fez um ser humano. E ele pergunta: o que os homens pensam do Filho do Homem? Os apóstolos, os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, que ressuscitou dos mortos, outros ainda dizem que é algum dos outros profetas. E de fato, como a profecia de cada um destes homens continha parte da doutrina de Cristo, os homens viam em Cristo a face dos profetas. A verdade é que era a face de Cristo que refletia em figura nos profetas. Era Cristo quem falava por meio de cada profeta. Era Cristo quem falava por meio de Elias. Era Cristo quem falava por meio de Jeremias. Era Cristo quem falava por meio de João Batista. Quando Elias pregava o fim da idolatria no culto do Deus verdadeiro, era Cristo quem falava pela sua boca. Cristo que é o doador do Espírito Santo. E nós dizemos no credo que o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. Então já era aqui como que as primícias do Evangelho sendo pregadas. Elias é figura, de algum modo, de Cristo, é prenúncio de Cristo. Jeremias, quando anunciava o fim, quando anunciava o tempo de calamidade, também era Cristo quem, de algum modo, anunciava o fim do tempo presente, tanto o fim da antiga aliança e o início da nova, quanto o fim deste mundo e o início do mundo novo. João Batista, quando anunciava a conversão e a penitência, emprestava sua voz a Cristo, que era a palavra. No Evangelho de São João isso fica muito claro. João não era o verbo, João não era a palavra. Ele era a voz que clamava no deserto, mas emprestava a sua voz ao verbo de Deus, a palavra de Deus. E por causa disso, o povo se confundia e pensava que Cristo fosse algum desses profetas que havia ressuscitado dos mortos. Então Cristo pergunta: e vós? Que dizeis do Filho do Homem? Quem dizeis que eu sou? O que vós pensais de mim? Vem então a resposta de Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui Simão fala movido pelo Espírito de Deus e não movido por inteligência humana, a tal ponto de ser elogiado por nosso Senhor. Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em seguida vem um versículo que pode nos surpreender, porque há uma aparente contradição. Cristo elogia a profissão de fé de Pedro. Cristo elogia Pedro ter dito que ele era o Messias, e logo em seguida ele proíbe os seus discípulos que anunciem ao povo que ele é o Messias. É o final do Evangelho de hoje. Cristo ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Aí nós retornamos à primeira leitura. O povo esperava o Messias, figurado por ele assim, que viria erguido por Deus, para derrubar do trono o usurpador e restaurar o reinado. Um Messias que teria a chave de Davi e que seria colocado como uma estaca em lugar firme, trazendo firmeza para o povo. O problema é que o povo não entendia a profundidade do que significava ser o Messias. Aqui no Evangelho, nós estamos no tempo em que o povo de Israel, o povo de Nosso Senhor, era um povo vassalo, um povo tributário do poder romano, não um povo livre, não, mas um povo que devia obediência a Roma, um povo que pagava impostos ao imperador. E muito facilmente, muito frequentemente, o povo lia o messianismo à luz da revelação que ele esperava em relação a esta realidade.
Então, se os discípulos anunciassem que Cristo era o Messias, facilmente o povo faria essa leitura. Então, Jesus é aquele que veio para causar a revolução política. Jesus é aquele que veio para nos libertar do poder romano. É para isso que Cristo veio. Bom, ele responde. Cristo entrega a São Pedro uma chave. Isso significa que ele possui a chave. Portanto, Cristo é sim o verdadeiro Eliasim, filho de Eucias. Cristo é o erguido pelo Pai. É aquele cujo nome significa Deus salva, e aqui, como figurado por Eliasim, ele é aquele que Deus levanta, que Deus ressuscita. Ele é filho de Eucias, no sentido de que ele é aquele que pode dizer plenamente: o Senhor é a minha parte, o Senhor é a porção da minha herança. Cristo possui a chave de Davi, sim, a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Cristo é essa estaca colocada em lugar firme, sim. Mas Cristo veio para libertar o povo do poder romano? Bom, ele responde com a chave que ele entrega a Pedro. Ele não diz a Pedro: eu te entrego a chave do trono do Israel político. Eu te entrego a chave da nação de Israel. Se Cristo entrega a Pedro uma chave, é porque ele a possui. Se Cristo entrega a Pedro um poder, é porque ele possui este poder. Agora, qual é a chave que Cristo entrega a São Pedro? A chave do reino dos céus. Portanto, Cristo veio não para derrubar o usurpador romano, mas para derrubar o verdadeiro usurpador, aquele que usurpou todas as coisas. E, portanto, o verdadeiro messianismo, o verdadeiro cristianismo, aquele no qual só depois de Pentecostes o povo poderia crer, o verdadeiro messianismo fala não de uma libertação política, mas a verdadeira e profunda libertação, que é a libertação espiritual, que é a libertação dos homens em relação ao poder das trevas. Aqui nós de novo voltamos à primeira leitura e podemos lê-la à luz de Jesus Cristo. Então, Sóbina não é simplesmente uma figura do poder romano, não. Sóbina, enquanto usurpador, enquanto aquele que pretende se fazer rei no lugar do rei, é uma figura de Satanás. Do mesmo modo como Sóbina construiu para si um túmulo junto aos túmulos do rei de Israel, assim também Satanás, rebelando-se contra Deus, quis ter um trono igual ao trono de Deus, quis ser como Deus, e prometeu isso aos homens. Ele disse aos homens: vós sereis como deuses. E de fato, Satanás é aquele que, em certo sentido, usurpou o império de Deus sobre as criaturas. É verdade, depois do pecado original, a providência divina continuou governando todas as coisas. Mas é verdade também que todas as coisas se sujeitaram ao pecado. Daí que o mal reina no mundo. Daí que o pecado reina no mundo. E é por isso que as Escrituras se referem a Satanás como o príncipe deste mundo. Então Satanás usurpou para si a função de mordomo desta casa de Deus, mordomo da corte real, e queria para si a função de rei. Entretanto, Deus ergue Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, para derrubar Satanás do seu lugar e restaurar o reinado de Deus. O Messias, portanto, não é um libertador político, mas ele é o redentor, ele é o resgatador, ele é aquele que veio para derrubar Satanás do trono que não lhe pertence e para retomar todas as coisas para si. Para falar em linguagem paulina, ele é aquele que veio para recapitular todas as coisas, para chamar todas as coisas de volta à sua cabeça, para ser a cabeça da criação e elevar todas as coisas a Deus, destruindo o poder das trevas. Quando nós vamos ao final do Evangelho de São Mateus, nós percebemos que Cristo ali anuncia justamente o início deste seu
Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Cristo, morto e ressuscitado, é aquele que também, enquanto homem, recebe de novo uma autoridade que já é sua, por direito divino, mas que agora ele recebe por um duplo título como Redentor. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. A Cristo se dobra em todo o joelho, diz a carta aos Filipenses, a Cristo se dobra em todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos, e todo nome reconheça, confessando para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Nós vivemos já no reinado de Cristo, se bem que este reinado ainda não se manifeste plenamente. Por enquanto, o príncipe deste mundo ainda dá suas últimas ordens, ainda dá seus últimos pitacos no palácio real. Mas por fim ele será definitivamente derrotado. Sobe no final, foi definitivamente derrotado. Satanás, no fim, será preso e lançado no lago de fogo. E o império de Cristo, depois que a morte for definitivamente vencida, o império de Cristo se manifestará plenamente. Portanto, essa liturgia nos fala do poder de Cristo enquanto rei da casa de Deus, enquanto chefe da corte real, chefe do reino de Deus. Agora fala também essa liturgia que este mesmo poder foi conferido para ser administrado pela igreja. São Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. São Pedro é o mordomo do reino de Cristo. Isso significa que a igreja tem o poder de ligar e de desligar. Tenho insistido muito aqui na paróquia sobre a necessidade da confissão do pecado grave, que é urgente, da confissão dos pecados leves, que deve ser frequente. E a confissão são alguns exemplos deste poder que a igreja tem de ligar e de desligar. O que é que o sacerdote diz? Eu te absolvo dos teus pecados. Eu te desamarro dos teus pecados. Ora, com que poder o sacerdote diz isto? Com o poder que Cristo conferiu a Pedro e aos apóstolos. Eu, enquanto indivíduo, não teria poder algum. Mas com que poder eu absolvo os pecados? Com o poder que me foi conferido pelo meu bispo, que é sucessor dos apóstolos. Portanto, nós hoje somos chamados a nos alegrar, porque Cristo veio para redimir, veio para resgatar, veio para derrubar Satanás do seu trono e deu à igreja o poder de plantar em nós o seu reinado. Agora, isso exige de nós também um olhar atento, porque senão nós nos distraímos e nos desligamos do reinado de Cristo. A oração que o padre cantou na missa, no início da missa, pediu a Deus justamente esta graça. Quem prestou atenção na oração deve ter percebido. A oração diz assim: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Então, esta é a primeira característica que deve estar presente no coração dos fiéis. Estar unidos num só desejo, que é o desejo de Deus, que é o desejo de viver na glória de Deus para sempre, o desejo do céu. Deus une o coração dos seus fiéis nesse único desejo. Daí um exame de consciência que deve ser feito. Há no meu coração algum desejo que esteja acima dele, acima deste? Se há, algo deve ser corrigido e urgentemente. O nosso maior desejo deve ser o desejo de ver Deus para sempre na glória, de contemplá-lo face a face. Depois a oração diz assim: dai aos vossos fiéis amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Então, no desejo do céu, nós devemos amar o que Deus ordena, amar os mandamentos. E também neste ponto eu devo insistir. É assustador que a maior parte dos fiéis já não conheça sequer os 10 mandamentos da lei da igreja e os 5 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Isto é mínimo da nossa vida moral. Nós não somos como os fariseus que tinham 613 mandamentos, mandamentos sobre o modo de lavar as mãos, de lavar os jarros. Não. A nossa lei, ela é simples, mas ela é exigente, porque ela supõe o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Agora, para viver concretamente o amor a Deus e o amor ao próximo, nós precisamos, no mínimo,
conhecer a lei, conhecer os mandamentos da lei de Deus, conhecer os mandamentos que aqui a igreja nos obriga. Amar o que Deus ordenou. Por outro lado, esperar o que Deus prometeu. Aqui trata-se da virtude da esperança que nós estamos pedindo. Ora, o que Deus prometeu? Deus prometeu para este mundo a graça àqueles que recorrem a Ele. Deus não nega a sua graça. Quem reza pedindo a Deus a graça, recebe a graça. Porque Cristo disse: Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aos que já estão em estado de amizade com Deus, o Espírito Santo vem como aumento de caridade. Aos que estão em estado de pecado e rezam, o Espírito Santo vem como dom de arrependimento para a confissão dos pecados. Deus prometeu que viria na Eucaristia, e Ele vem. Todas as vezes que o sacerdote diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Cristo desce aos nossos altares. Deus prometeu que Ele perdoaria aqueles a quem a igreja perdoasse. E Ele perdoa. Todas as vezes que o padre perdoa alguém no confessionário, de fato aquele fiel arrependido é perdoado. Então, esperar o que Deus prometeu para este mundo, e esperar o que Ele prometeu para o outro, que é o céu, a glória. Ora, de fato, verdadeiramente, quem viver neste mundo, seguindo os mandamentos de Deus e recebendo a sua graça, viverá no céu. Viverá no céu. Agora, para que é que nós precisamos amar o que Deus ordena e esperar o que Ele promete? É o final da oração. Para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos olhos onde se encontram as verdadeiras alegrias. Então, este mundo, ele é caótico, ele é confuso, ele é instável, ele é cheio de movimentos. Este mundo pode ser comparado ao mar com as suas ondas. E no meio do mundo se nos apresentam muitas alegrias falsas, muitos prazeres, muitos confortos, muitas coisas que trazem bem-estar. Agora, o que nós pedimos a Deus? Que na instabilidade deste mundo, na inconstância deste mundo, onde nada é fixo, onde tudo, quase tudo é tão mutável, os nossos olhos estejam fixos, onde se encontram as verdadeiras alegrias. As verdadeiras alegrias se encontram aqui neste mundo, na graça, e no outro mundo, na glória. Graça e glória são as verdadeiras alegrias. Isto é, viver aqui na amizade de Deus e um dia contemplar a Deus nos céus. Que os nossos olhos estejam fixos aí, irmãos e filhos. Não nos percamos, não nos percamos. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, diz uma canção mariana popular. E é bem isso que nós precisamos fazer, ter os nossos olhos atentos a Deus, porque a partir daí poderemos viver uma vida nova. Que Deus nos ajude, e que o Cristo, nosso Redentor, que confiou à Igreja as chaves do reino dos céus, seja o nosso advogado e derrame sobre nós a sua graça e as suas bênçãos. Amém.